É preciso saber. Saudações amigas, estamos aqui com o professor Edgar Fragoso para uma conversa livre, entre aspas, né? E onde vamos debater um pouco sobre a importância do conhecimento, diga-se conhecimento crítico na desconstrução de ideologias, né? Ou de discursos hegemônicos. Certo, tá certo. Muito boa tarde. Eu estou bem de saúde e é com muita graça que estou aqui. São poucas oportunidades como estas. Obrigado pela saudação. O nosso tema é o papel do conhecimento na desconstrução de ideologias ou de discursos hegemônicos. Um minuto para contextualizarmos um pouco, não é? Nós sabemos que num pacote social o ser humano vive de convenções, de criação de sistemas e é verdade que ainda dentro do mesmo contexto social existem pessoas legitimadas a desenvolverem esses sistemas e que de alguma forma todo aquele que utente dos serviços sociais, públicos, políticos deve se deixar guiar, se fazer guiar por aqueles sistemas. Podem ser normativos, podem ser outras prescrições fundamentais também. Agora, é um pouco para associarmos a palavra sistema à ideologia, não é? Com isso, queremos um pouco compreender com o professor Fragoso, Edgar Fragoso, a sua opinião sobre uma ideologia. Bem, já contextualizou, mas eu cingi-me na ideia de que ideologia podiam ser ideias, ou pode ser um conjunto de ideias, de pensamentos construídos e elaborados por uma sociedade. Os objetivos podem ser diversos, mas a priori a ideia mesmo é organizar a sociedade. A sociedade ter que seguir um padrão de vida sob o ponto de vista de interpretação de fenômenos, de modos como as pessoas devem se comportar na sociedade. Então, estas ideias são construídas a priori com este objetivo. Mas no meio disto tudo podem haver outros objetivos, bons e maus. Mas eu preferi me referir a este objetivo aqui, aparentemente positivo. Ter que orientar uma sociedade, como pensar, como agir e fazer crescer esta mesma sociedade. Agora, essas ideias são de todo o âmbito social, econômico e cultural. E há quem diga que a ideologia, essas ideias nascem da interação entre o ser humano e a natureza, uma vez que o que se pretende interpretar é o que está à nossa volta. Então, estas construções são elaboradas por um grupo de pessoas um pouco mais privilegiadas sob o ponto de vista de poder econômico, político, inclusive de poder de construção de pensamento ou de dirigir grupos. Então, estas influenciam as outras pessoas a seguirem por este caminho. Então, é este entendimento que eu tenho sobre o que é ideologia. Com exemplos aqui apresentados pelo senhor, pelo professor Edgar, só elucidou um pouco mais sobre o conceito ideologia, né? E tornou-se mais compreensível ainda. Dentro deste contexto, eu gostaria até de acrescentar a ideia do professor Edgar, ainda que me pareça impossível penetrar num sujeito e estender a sua ideia. Mas vou fazer este trabalho de falácia clássica propositada. Vou acrescentar o José Ortega y Gasset.
O filósofo José Ortega y Gasset diz o seguinte: eu sou e as minhas circunstâncias. Né? O que quer dizer que o homem não vive fora das suas circunstâncias. Isto é para reforçar um pouco mais a ideia aqui apresentada pelo professor Edgar. Quer dizer, a minha razão vital, ela é baseada num modelo de vida, numa determinada situação de vida. E com base nesta situação eu vou fazer o meu juízo, não é? Eu vou construir a minha ideia. Eu penso que também o conhecimento é importante, é muito importante neste contexto, de fazer do sujeito não um mero espectador dos fenômenos sociais, mas também alguém que deve intervir. E muitas vezes nós recordamos disso, que as nossas comunidades fazem escolhas de anciãos, alguns indivíduos considerados diferentes dos demais. Isto é para quê? É que o ancião é de estar naquilo que o Isaac Newton chamava de estar sobre os ombros dos gigantes, para alcançar mais além daquilo que os Vedas podem nos dar, não é? E agora surge uma questão que nos parece que não deixa de ser importante. Nos parece que não deixa de ser importante. A história nos ensina que todos os que questionaram ideologias sofreram represálias. É verdade. Principalmente por aqueles que, entre aspas, são legítimos de criação de ideologias. Esses são os mais intolerantes, por alguma razão, são os mais intolerantes na admissão de questionar-se, de se indagar a respeito dessas prescrições construídas para dar um padrão de pensamento à sociedade. E como podemos nos contornar a isto, professor Edgar? Professor Mandaraza, as represálias contra quem traz pensamento crítico vão acontecer sempre. Vão acontecer sempre, eu lhe garanto isso. Porque naturalmente o homem, o ser humano, dificilmente aceita mudanças. O ser humano tem aquele lado em que quer viver uma monotonia, como se fosse uma função constante. Uma acomodação. Então, quando aparece um fenômeno novo, uma ideia nova, um acontecimento novo, isto vai mexer muito com ele. Até quem diga que toda mudança que é aceita imediatamente não vai durar. Toda mudança que acontece imediatamente não vai mudar. Neste pensamento é que deve haver pessoas que vão resistir a mudanças, resistir a novas ideias. Faz sentido. Não pode aparecer uma nova ideia e não ser indagadas. Sim, já não funciona a ideia antiga, temos que mudar por uma nova. Mas tem que haver alguém que critica, que pergunta. Está a ver que aquele indivíduo que faz funcionar a ideologia anterior, quando aparece um novo sujeito a trazer novas ideias, este mesmo é que está a trazer pensamento crítico contra a nova ideia. Quer dizer, o novo critica o anterior. Sim. O anterior, que quer se manter lá, critica o novo. Então, este fenômeno vai acontecer. Sim. Então, para que a tolerância de que me referi se efetive, é necessário investir-se seriamente nos instrumentos de educação e instrução do cidadão. Só nesta área, ou nessa tarefa de educar a sociedade, através do Ministério da Educação, escola de nível geral, do ensino geral, até do ensino superior, técnico e superior. Então deve haver um investimento grande na área de educação e instrução do cidadão. É aí onde as pessoas vão buscar conhecimento, que vão construir conhecimento, e o seu olhar crítico sobre as coisas será
razoável, sob o ponto de vista de ataque ao próximo, e vão compreender que isto não é necessariamente um conflito ou terceira guerra mundial entre estas partes, mas com a intenção, há uma intenção interna de trazer um bem melhor para o presente e para o futuro. Para o futuro, sim. Neste contexto, professor Edgar, não entende que há situações em que a própria educação sobre a tolerância chega a levar a pessoa a ser mais intolerante? Como, por exemplo, quando alguém diz: respeite a minha opinião, mas a opinião é dizer que 4 é 20. Bem, este indivíduo não está errado. Está a pedir que se respeite a sua opinião. De que 4 é 20. É uma opinião. Eu espero que ao dizer que respeita a minha opinião não esteja a ordenar que aceite a opinião. É respeitar a opinião, não necessariamente aceitar a opinião. Agora, depende de qual é a intenção da pessoa que pede para que sua opinião seja respeitada. Temos sim que respeitar a opinião. A opinião. Sim. Entretanto, o errado é sempre errado, independente de que lado vier. É errado. Nós não podemos nos calar, termos olhar impávido sobre essas coisas. Tem que haver uma reação sobre isso. E aquele fulano que pede para que seja respeitada a sua opinião, deve respeitar a opinião do próximo e receber a nova opinião, até contraditória, de coração aberto. Porque muitos de nós recebemos opiniões com um ar de zangado, como se estivéssemos a receber um ataque, temos que fazer nos defender. Já viu? Muito bem. Obrigado. Penso que o essencial ficou e o pessoal lá vai entender, tal como eu também fico a perceber sobre o nosso tema. Foi um prazer, professor Edgar. Eu me sinto muito lisonjeado por esta oportunidade, que é raríssima. Por mais que não seja rara, mas eu me sinto mesmo privilegiado. Muito obrigado. É preciso saber